Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, no encontro extraordinário, em função dos acontecimentos absolutamente inusitados que estão acontecendo aqui no nosso país, agora há 94 dias das nossas eleições presidenciais. Você que acompanha sempre os nossos encontros, já viu eu dizer aqui que estão vindo em direção ao governo Bolsonaro vários meteoros numa chuva de meteoros. Ontem, acertou em cheio o governo, que foi a questão envolvendo um escândalo sexual que acabou com afastamento, pedido de afastamento do ex-presidente da Caixa, o senhor Pedro Guimarães, apelidado já nas redes de O Maníaco da Caixa. Pois bem, eu fiquei, e muitas pessoas também ficaram, apreensivas para vermos qual seria a cobertura jornalística no principal órgão de comunicação das noites aqui no nosso país. E para minha total surpresa, porque esse meteoro não estava no meu telescópio, a cobertura do Jornal Nacional ontem foi jornalística. E quando a cobertura é jornalística, ela expõe a podridão que é o governo Bolsonaro, o comportamento antirrepublicano do atual presidente da República e vários crimes e tramóias que estão acontecendo no seio desse governo. Mas o que é que aconteceu? Será que esse foi apenas um recado que as organizações, que a maior empresa de comunicação está dando para Bolsonaro? Ou será que isso significa uma mudança de curso na cobertura do seu governo daqui para frente? Se a segunda situação for a que irá acontecer daqui para frente, nós teremos muitas surpresas em relação ao futuro do atual presidente da República até o dia 2 de outubro e mais, muitas repercussões com as coisas que irão acontecer com ele quando ele não for mais o presidente da República e ele estiver descartado pelo sistema de uma maneira geral, que ora lhe é muito garantidor do seu mandato, porque também ele funciona, ele é muito útil, ele é uma espécie de fantoche macabro desses grandes grupos. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Vou conversar com vocês nesse momento, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, te convido a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha porque é muito importante, mande para cá os seus comentários, as suas críticas e participe sempre dos nossos chats, sempre entre 5 e 5 e meia da tarde aqui no nosso Portal do José. E hoje eu quero fazer um convite para vocês, eu vou deixar no link aqui do nosso vídeo, para que às 8 horas da noite vocês assistam uma palestra com meu amigo Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira está fazendo um trabalho muito interessante porque a direita criou um troço chamado Brasil Paralelo. Então eles se organizam, eles instrumentalizam as pessoas no mundo da direita com todo tipo de desinformação, com todo tipo de fake news, todo tipo de perversão em relação à realidade, à história. E o Eduardo Moreira está criando um movimento muito legal no Instituto Conhecimento Liberta, o ICL. E hoje ele vai fazer uma palestra às 8 horas da noite, que eu estou apoiando, onde ele vai falar especificamente sobre revelações, sobre falcatruas do plano econômico que o governo Bolsonaro está conduzindo contra o Brasil, comandado por Paulo Guedes. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar a vocês. Eu também vou prestigiar esse encontro e nos veremos lá. Bom, mas isso posto, o recado dado, vamos entrar aqui na cobertura de ontem. Gente, eu falei muitas vezes com vocês aqui sobre a cobertura, se é que a gente pode chamar assim, que a Rede Globo de televisão fez sobre o comportamento do Bolsonaro durante a pandemia. Durante vários dias a gente via a cobertura jornalística e a gente não via o nome do presidente da República ser citado. A palavra Bolsonaro não era citada. Portanto, no meio daquela tragédia ele não era lembrado. Era como se a gente estivesse somente combatendo o vírus, estivesse combatendo uma doença e não tivesse por trás um agente, um governante atuando contra os governadores, contra os prefeitos, contra a ciência, contra os médicos, os profissionais de saúde e até contra os veículos de comunicação que estavam levando, nesse caso, informação sobre saúde da população de uma maneira geral, estimulando o uso de máscaras, o isolamento, a não aglomeração, o fique em casa. Pois bem, isso tudo a gente viu. E havia uma proteção descarada da figura do presidente da República na medida que ele não era exposto e, portanto, uma parcela da sociedade brasileira, até hoje, não consegue fazer nenhum tipo de relação ao presidente que botou um general para ser o ministro da Saúde e a hecatombe, a tragédia que a gente vivenciou aqui no Brasil. Pois bem, ontem eu estava aguardando, com muitos de vocês, qual seria a cobertura do escândalo sexual que estava rodando nas redes de uma maneira geral.
é uma coisa que mexe com o imaginário de muitas pessoas, e muitas pessoas estavam questionando qual seria a cobertura sobre o aspecto moral, o aspecto ético que esse governo se apresenta, né, o que ele apresenta, e a prática das pessoas que estão dentro desse governo. Gente, fazendo só um contraste em relação às vezes que o Bolsonaro nunca foi citado, durante semanas, durante a pandemia, no dia de ontem, na noite de ontem, no Jornal Nacional, o Bolsonaro foi citado 37 vezes, o nome Bolsonaro 37 vezes. A palavra presidente foi citada 25 vezes. Pedro Guimarães foi citado 13 vezes, Paulo Guedes foi citado uma vez, e aí depois outras matérias se sucederam. Todas elas de forma bastante crítica em relação à realidade. O único ponto que eles foram muito brandos foi em relação ao orçamento picareta, o orçamento que está sendo elaborado agora pelo Fernando Bezerra, aliado de Bolsonaro, para dar um calote no povo brasileiro, comprando votos com quase 200 bilhões de reais, 196 bilhões, com projetos de fazerem benefícios que durarão até o mês de dezembro. Isso não foi muito enfatizado, mas o resto foi pancada direto, pancada sem fazer nenhuma perversão da realidade. Eu vou mostrar aqui para vocês apenas alguns trechos, porque eu sou muito crítico à cobertura do Jornal Nacional, e ontem eu até mandei um Twitter para o William Bonner, né, perguntando o que é que tinha acontecido, né? Foi extraordinário mesmo essa mudança de comportamento. Se essa sequência se mantiver assim, como eu disse a vocês, a opinião pública começará a ter manifestações nas pesquisas eleitorais muito diferentes das que nós vemos no dia de hoje. Vamos ver o que ele falou aqui no trecho, vamos lá. Desde o início do governo, Pedro Guimarães foi uma figura muito próxima do presidente Jair Bolsonaro e aparecia frequentemente ao lado dele em viagens e nas transmissões em redes sociais. Pedro Guimarães começou o dia com um gesto ostensivo de defesa contra as acusações. Detalhe, tá? O Jornal Nacional nunca faz avaliações das besteiras, das insanidades, das mentiras, dos crimes que o Bolsonaro comete nas suas lives todas as quintas-feiras. Mas ontem eles mostraram que acompanham, né? O que eles não queriam era mostrar anteriormente. Vamos acompanhar aqui. Acusações. Foi a um evento na Caixa acompanhado da mulher. A imprensa foi barrada, mas a CBN obteve um vídeo. No discurso, Guimarães citou explicitamente o casamento. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, a minha esposa. Acho que de uma maneira muito clara, são quase 20 anos juntos, 2 filhos. É um pai de família, um homem de família, né? E uma vida inteira pautada pela ética. Pouco depois, funcionárias do banco foram para a frente do prédio pedir a saída dele. Exibiram cartazes contra assédio sexual e moral e entregaram flores a quem passava. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Uma onda de mensagens solidárias às funcionárias da Caixa que denunciaram o assédio. Pedro Guimarães entrou no governo junto com o presidente Jair Bolsonaro. Chegou indicado pelo ministro Paulo Guedes e logo ganhou a confiança do presidente. Tomou posse na Caixa Econômica dizendo: a gente não pode errar, e virou uma espécie de sombra de Bolsonaro. Na famosa reunião ministerial de abril de 2020, divulgada depois de ordem judicial, ele debochou do medo à pandemia. Então, assim, eu acho que a gente somos no ponto, numa questão de histeria coletiva. Pedro estava em todas, cerimônias com o presidente, viagens, no avião presidencial, em barco ao lado de Bolsonaro, motociatas. Dividiu tela com Bolsonaro em pelo menos 13 lives. Pareciam unha e carne, na imagem, no trato e na conversa. Pareciam unha e carne, hein? Não é pouca coisa não, vocês estão vendo a ligação que eles fizeram. É inteligente. Numa dessas lives... E aí, mostrando live do Bolsonaro, quem diria, a gente que nunca vê a Rede Globo de televisão mencionar a live do Bolsonaro. Houve um momento em que Bolsonaro se queixava das acusações de ser negacionista, racista e misógino, ou seja, de ter aversão a mulheres. Em tom irônico, o presidente provocou Guimarães.
Essas narrativas, que somos negacionistas, não acreditamos em vacina, aquela história toda para boi dormir, como fizeram na minha campanha de 2018, dizendo que eu era racista, que eu era misógino. Misógino não gosta de mulher. Você é misógino, filho? Pedro Guimarães sempre... Bom, e aí foi o Jornal Nacional todo fazendo essa homenagem, né? Teve aqui esse trechinho aqui, que eu já falei com vocês, da live, e outras tantas que foram passando aqui. Flexões de braço. Gente, foi um show de pancadaria. E depois eles, ao final, eles colocaram uma cobertura jornalística do Alexandre de Moraes falando sobre o processo eleitoral brasileiro, sobre a justiça eleitoral brasileira. Eles citaram outras situações que estão acontecendo contra o Bolsonaro, a condenação que ele sofreu pela Justiça de São Paulo a pagar danos morais a uma jornalista. Eles fizeram uma matéria sobre feminicídio, sobre aquele procurador lá de São Paulo que espancou uma moça, enfim. Gente, foi uma coisa estarrecedora em termos a cobertura que a Rede Globo de televisão deixou de fazer ao longo desse tempo todo. Então, algumas coisas podem estar por trás dessa história aí. Isso, como eu disse para vocês, pode ser um sinal, apenas um recado, é apenas uma amostra para a sociedade de uma maneira geral, que eles estão tentando manter uma isenção jornalística, que eles também fazem a cobertura que a gente cobra toda hora aqui, ou simplesmente isso pode sinalizar uma mudança de curso. E quando há uma mudança de curso, esse Jornal Nacional de ontem pode ser considerado apenas o pontapé inicial. Quando se abrirem as porteiras, as portas desse inferno, quando se for mostradas todas as coisas que nós já sabemos desse governo, os personagens, as situações ilegais, a corrupção, o desvio de função, a má utilização de dinheiro público, a má utilização da estrutura da presidência da República, a promiscuidade do Bolsonaro com igrejas evangélicas comandadas algumas por pastores picaretas, a situação pode começar a fazer sentido para muitas situações, muitas agruras que nós enfrentamos na realidade do dia de hoje e que ainda não são percebidas por grande parcela da população que sofre, mas ainda tem essa ideia de que o Bolsonaro representa alguém que está do lado delas. Pode ser que o Bolsonaro esteja fazendo algumas coisas fora do cercadinho, da grande Casa Grande, e por conta disso, em função disso, ele esteja sendo alertado que os seus dias podem estar começando a caminhar, a serem apontados para uma cela repleta de grades no final. Vamos acompanhar, eu fiz questão de fazer esse registro no dia de hoje e vamos seguir em frente, né? Porque temos muitas coisas aqui a movimentar, quem sabe até o nosso portal não andou mexendo aí com o pessoal da direção de jornalismo da principal emissora de televisão, né? Quem sabe eles tomaram ali um simancol que já estava ficando grotesco demais eles ignorarem aquilo tudo que está acontecendo contra o Brasil, comandado por esse governo. Eu fico aqui, gente, um grande abraço, mais tarde a gente se encontra. Até lá!